E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise é sobre como pegar aquele caos financeiro absoluto que tira o sono de tanta gente e transformar isso num mapa super claro e prático. O material que estamos explorando hoje traz exatamente isso: passos práticos para organizar as finanças e metas essenciais para economizar de verdade. A ideia aqui não é ficar filosofando, tá? É destrinchar como o dinheiro tem que ser gerenciado na prática para construir riqueza de fato. Para começar, fica aí uma reflexão bem simples. Depois de pagar todas as contas básicas do mês, quanto do salário realmente sobra? A dura realidade é que a grande maioria das pessoas simplesmente não faz ideia. Trabalha-se o mês inteirinho e num piscar de olhos o dinheiro some. A nossa fonte é categórica nisso. Não saber para onde o dinheiro está vazando é o primeiro passo para o buraco. Sem ter noção da própria realidade, é humanamente impossível mudar o jogo. Tem uma historinha no nosso material de hoje que é de rir para não chorar. Um rapaz vai numa vidente e ela manda logo essa: Olha, até os 37 anos, a pobreza e a infelicidade vão ser suas companheiras. Todo animado, ele pergunta: Ah, e depois disso, eu fico rico? A vidente olha bem fundo nos olhos dele e diz: Não. Depois disso, a pobreza vira rotina. É engraçado, claro, mas mostra como é perigosamente fácil a gente se acomodar e aceitar a bagunça financeira como se fosse o destino. O objetivo aqui é garantir que ninguém precise se acostumar com carteira vazia. Então, bora ver o roteiro para escapar dessa armadilha. A nossa rota passa por 4 paradas rápidas. Primeiro, o fim do caos. Segundo, passos práticos para dívidas. Terceiro, dividindo o salário. E por último, metas essenciais para economizar. Ponto número 1. O fim do caos. Aqui, o papo é reto e sem atalhos. O autor de nosso material manda uma real bem dura aqui, sem meias palavras. Acumular dívidas só para impressionar os outros é coisa de gente, digamos, pouco inteligente. E com toda razão, né? Fazer carnê para comprar o tênis da moda ou trocar de carro sem ter grana no bolso só para manter as aparências é um muro de concreto no meio do caminho para a riqueza. Essa é uma mentalidade que precisa ser deletada para ontem. Beleza, mentalidade ajustada. Vamos ao passo 2, passos práticos para dívidas. É a hora de estancar o sangramento. O material lista 5 passos certeiros para sair do vermelho. Anota aí. 1. Organizar as dívidas. Colocar absolutamente tudo no papel. 2. Economizar muito. Isso significa cortes pesados no estilo de vida, dar um tempo no restaurante e nos passeios, sem dó. 3. Priorizar pagamentos. 4. Aumentar a renda fazendo uma grana extra. E 5. Negociar descontos. É exatamente essa combinação de uma planilha simples com um choque de realidade nos gastos diários que faz a mágica acontecer. E olha só como a estratégia de priorizar e negociar funciona na prática. A regra de ouro é focar primeiro no que garante a sobrevivência, tipo água, luz, aluguel. Depois, mirar todos os canhões naquelas dívidas que têm os juros mais absurdos, como o cartão de crédito e o cheque especial. E na hora de negociar, nada de ficar pagando só o mínimo da fatura, viu? A tática é juntar um dinheiro e ir para cima, negociando a quitação à vista de forma bem agressiva. Acredite se quiser, dá para arrancar descontos de até 90% do valor da dívida fazendo isso. É o tipo de movimento que muda o jogo de uma hora para outra. Maravilha! Caos dominado, dívidas com os dias contados. Chegamos na seção 3, dividindo o salário. Entramos na fase de estabilização. A fonte traz um lembrete que é um verdadeiro soco no estômago. Torrar o salário sem inteligência é desvalorizar o próprio suor, as horas de vida que foram gastas para conseguir aquele dinheiro. Ganhar é só a primeira etapa. Saber dividir, direcionar e proteger esse recurso é o que constrói um futuro sólido. E para o dinheiro não evaporar, entra em cena a famosa regra dos 50-30-20. Funciona como um projeto arquitetônico para a nossa grana. Basicamente, 50% da renda é para despesas de sobrevivência, os custos essenciais. 30% vão para as coisas não essenciais, o lazer, porque ninguém é de ferro. E os 20% finais, esses vão direto, sem choro nem vela, para os investimentos. Vamos colocar isso na ponta do lápis com um salário imaginário de R$ 3.000. A matemática fica bem fácil de visualizar. Aquela fatia maior de R$ 1.500 garante o teto, a comida e as contas básicas. A fatia de R$ 900 é a da pizza, dos streamings, da diversão e os R$ 600 restantes. Essa é a fatia de ouro, intocável. A grande sacada aqui não é investir só aquele trocadinho que sobra no fim do mês, mas sim tratar o investimento como o boleto mais importante de todos.
Só que a gente sabe que a vida real bate a porta e às vezes as contas básicas engolem uma parte gigante do orçamento. Por isso, a fonte sugere um plano B super válido, a regra 70-20-10. Aqui, os custos de sobrevivência podem tomar até 70% da grana. O lazer fica com 20% e 10% são separados religiosamente para investir. Usando os mesmos R$ 3.000 de antes, mesmo com o custo de vida levando R$ 2.100 e separando 600 para viver um pouco presente, a matemática ainda permite guardar aqueles R$ 300 para plantar a sementinha do futuro. O ponto crucial é que o hábito de se pagar primeiro tem que existir, não importa quão apertado o cinto esteja. E assim chegamos à quarta e última parada: metas essenciais para economizar. Antes de falar de números, a gente precisa ajustar a cabeça. O material faz uma comparação genial entre dois perfis, o muquirana e o econômico. O muquirana é aquele que tem pavor de gastar e acumula por acumular, vivendo uma vida super restrita e sem sentido. Já o econômico, não. Ele corta gastos porque tem um alvo, tem um objetivo muito claro. Isso muda tudo. Economizar deixa de ser um sacrifício amargo e vira uma missão inteligente e com propósito. E por que ter um alvo é tão vital? Porque a maior armadilha que existe, e o texto bate muito nessa tecla, é que os grandes sonhos acabam morrendo porque a gente torra a grana com pequenos desejos do dia a dia. É sacrificar a paz e a liberdade do longo prazo por um prazer de 5 minutos. Sabe aquele delivery extra numa terça-feira ou uma assinatura que ninguém usa? Pois é, e de repente, o dinheiro da casa própria escorreu pelo ralo. Para fugir disso, o roteiro é estabelecer metas essenciais para o ano. Começa quitando as dívidas, limpando o nome de verdade. Depois, a missão é montar aquela reserva de emergência, partindo de pelo menos uns R$ 3.000 para dar uma tranquilidade. Conseguiu? Próximo passo, começar a investir para fazer o dinheiro trabalhar sozinho. E aí os objetivos vão escalando. Juntar para a entrada de um imóvel, quitar o financiamento do carro, gerar uma renda extra. Não são só ideias soltas no ar. São marcos concretos que fazem cada não que a gente diz valer cada centavo. Quase encerrando a nossa análise de hoje, dá uma olhada nesse choque de realidade. Entre tentar a sorte num atalho mágico, tipo a loteria, ou seguir o básico, as estatísticas não mentem. Na loteria, de 50 milhões de pessoas, talvez uma se dê bem. Agora, pega 10 pessoas e ensina esses 3 pilares: trabalho, simplicidade e constância nos investimentos. Absolutamente todas as 10 vão melhorar de vida. Sem mágica, sem truques. Apenas um método que simplesmente funciona. E para fechar com chave de ouro, a reflexão mais poderosa do texto de hoje: colocar a casa em ordem, peitar as dívidas e dividir a grana com estratégia é o único jeito de construir um amanhã sólido. Então, fica a pergunta no ar para todo mundo pensar. Quais as escolhas financeiras que a gente está fazendo hoje que vão ser o nosso maior motivo de orgulho daqui a 10 ou 20 anos?